Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento a recitação mariana do Ângelus com o Papa Francisco, diretamente da Praça São Pedro, nos estúdios Jane Nogara. Dentro de instantes, o Papa Francisco falará aos fiéis da janela do Palácio Apostólico. A presença de fiéis é cada vez mais numerosa, pois a Itália está com bandeira branca no que se refere à emergência da pandemia. São fiéis e turistas de toda a Itália e também dos países europeus, que aproveitam a vinda a Roma para ver e rezar com o Papa. Este é o 12º domingo do tempo comum. O céu em Roma apresenta-se nublado, com a temperatura de 28 graus centígrados. Queremos saudar todas as emissoras que a partir desse momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, de Timor-Leste no continente asiático e de Portugal e do Brasil. Em particular, a Rádio SOS Vídea, Web Rádio Pés de Cristo, São José dos Campos, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Web TV Tropicana na Paraíba, Rádio e TV Evangelizar de Curitiba, Rádio Fé e Luz de Campinas. Uma saudação especial a você que nos acompanha através das nossas redes sociais e também através do nosso site vaticanews.va/pt. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Recordamos que ontem, sábado, o Papa autorizou a promulgação do decreto que reconhece as virtudes heróicas do estadista francês Robert Schuman, pai da unidade europeia. Também serão beatificadas 10 religiosas mortas na Polônia por reconhecimento de martírio no final da Segunda Guerra Mundial. Dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando a janela do seu escritório no Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Ângelus. Também, ontem, com seu decreto, o Santo Padre determinou a beatificação do Padre Jenningen, jesuíta alemão, e outras quartos veneráveis, um sacerdote italiano, uma religiosa russa, uma italiana e uma espanhola. Agora aguardamos mais uns instantes para a chegada do Santo Padre na janela do Palácio Apostólico. As cortinas se abrem. Na sua janela está seu tapete com o brasão, tapete vermelho, com os símbolos do Papa Francisco, e aguardemos as suas palavras. Hoje também se comemora o Dia Mundial do Refugiado, decretado pela ONU. Eis que abrem as cortinas e o Papa Francisco, com um largo sorriso, saúda os presentes, e vamos nos preparar para ouvir a sua alocução neste 12º domingo do tempo comum. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nella liturgia di oggi si narra l'episodio della tempesta sedata. Na liturgia de hoje relata o episódio da tempestade que Jesus acalmou. O barco no qual os discípulos estavam atravessando o lago foi golpeado pelo vento e pelas ondas e eles tinham medo de afundar. Jesus está com eles no barco, mas está na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos, cheios de medo, gritam-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Muitas vezes nós também, assaltados pelas provações da vida, gritamos ao Senhor:
e non fai nulla per me? Por que ficas em silêncio e não fazes nada por mim? Soprattutto quando ci sembra di affondare, Especialmente quando parecemos que estamos afundando. nel quale avevamo riposto Porque o grandi amor, o speranze, projeto no qual svanisce. tínhamos colocado grandes esperanças, Quando siamo desaparece. in balia delle onde insistenti dell'ansia, Ou quando estamos à oppure mercê quando das sentiamo insistentes ondas de sommersi dai ansiedade, problemi o persi in mezzo al mare ou della quando nos vita, sentimos senza sobrecarregados rotta, por senza problemas ou porto, perdidos no meio do mar da ancora, vida, sem nei rumo momenti e in sem cui viene porto, meno la forza ou di andare ainda avanti, nos momentos em que a força para continuar é perché menor, manca il lavoro oppure una diagnosi ou inaspettata porque ci não há fa temere trabalho per la ou um salute diagnóstico nostra o di inesperado, una nos persona faz temer por cara. nossa saúde Sono ou tanti pela i saúde momenti de um ente nei querido. quali ci sentiamo in una tempesta, Nessas situações e em muitas outras, também nós sentimos sufocados pelo medo, por uma tempestade. in queste situazioni e in tante altre, anche Nessas noi ci situações e em sentiamo muitas soffocare dalla outras, paura. nos E sentimos come i sufocados discepoli pelo rischiamo di medo. perdere E como di os vista discípulos, la cosa corremos più o risco importante. de perder de vista o que é mais importante. Sulla barca, infatti, No anche se barco, de dorme, fato, apesar de Gesù estar dormindo, Jesus está lá e condivide con i suoi tutto quello che sta e succedendo. compartilha com seus discípulos tudo o que está Il suo acontecendo. sonno, se da una parte ci stupisce, O seu sono, se por um dall'altra lado ci nos mette alla surpreende, prova. por outro, nos põe à prova. Il Signore è lì, presente, O Senhor está ali, está Infatti. presente. attende, per così dire, che siamo noi a coinvolgerlo, a Espera invocarlo, a metterlo al que centro nós di o quello che viviamo. envolvamos, que o Il invoquemos, suo sonno que o provoca coloquemos no noi centro do que a vivemos. svegliarci, O seu sono nos provoca a perché acordar, per essere discepoli porque di para Gesù ser discípulos de non Jesus, basta credere che Dio c'è, não basta que crer existe, que Deus está ma presente, bisogna que existe, mettersi in gioco con Lui, mas é preciso se envolver com Ele. bisogna anche alzare la voce É con preciso também levantar nossa voz Lui. com E tutto Ele. questo bisogna gridare a Lui. Precisa gritar La a Ele. preghiera tante volte è un grido. Muitas vezes é um Signore, grito: salvami. salva-me. Stavo vedendo nel programma a sua immagine Eu estava vendo em um programa Oi, chamado A Senhor, Sua refugiato. Imagem, tanti che vengono in barconi e nel momento as muitas pessoas di que annegarsi chegam, gridano. que saem de seus Salva-me. países nos barcos. Anche nella nostra vita succede lo stesso. Mesmo na nossa vida Senhor, também salva-me. acontece isso. E la Estamos num preghiera barco diventa un grido. e ali é preciso de um grito. Oggi possiamo chiederci Hoje quali podemos sono i nos venti perguntar: che si abbattono sulla mia vita? quais são os ventos que sopram em minha Quali vida? sono le onde che ostacolano la mia Quais são as ondas que navigazione? estão atrapalhando a minha Mettono in navegação, pericolo la mia vita spirituale, a minha vida la espiritual, vita di famiglia, problemas de la família, mia vita psichica pure. a minha vida psíquica? Diciamo tutto questo a Gesù. Digamos tudo isso a Raccontiamogli Jesus. tutto. Temos que Ele contar lo tudo a deseja. Ele. Vuole che ci aggrappiamo a Lui Ele o deseja, Ele quer que nos apeguemos a Ele, contro le onde anomale della vita. para encontrar abrigo contra as ondas anômalas da vida. Il Vangelo racconta che i discepoli si avvicinarono a Gesù. O Evangelho nos diz que os discípulos se aproximaram de Jesus, acordaram-no e falam com Ele. Ecco l'inizio della nostra fede. Este é o início da nossa fé. Che da soli non siamo in grado di Reconhecer stare que a galla, sozinhos não somos capazes de permanecer à tona, come i marinai que precisamos de Jesus como os marinheiros das estrelas para encontrar nosso rumo. La fede comincia dal credere che non bastiamo A a fé noi começa stessi, com a crença de que não somos suficientes para nós mesmos, dal sentirsi bisognosi di Dio. com o sentimento de necessidade de Deus. Quando superamos a tentação de nos fecharmos em nós mesmos, quando superamos a falsa religiosidade de que não quer perturbar Deus, quando clamamos por Ele,
Ele pode È la fazer forza maravilhas mite em nós. straordinaria della preghiera. É o poder suave e extraordinário da oração que faz milagres. Gesù, pregato dai discepoli, Jesus, calma orado il pelos vento discípulos, e le acalma onde. o vento e as ondas. E pone loro una domanda. E lhes faz uma Una domanda che pergunta riguarda anche a noi. que também nos diz respeito. Perché avete paura? Por que tendes medo? Non avete ancora fede? Ainda não tendes I fé? discepoli si erano fatti catturare dalla paura. Os discípulos se Perché deixaram erano levar pelo rimasti a medo, fissare le onde porque estavam più che olhando guardare para as Gesù. ondas em vez de olhar para Jesus. E la paura ci porta a guardare le difficoltà E o medo nos leva a olhar as dificuldades e non guardare il Signore. e não olhar para o Molte Senhor. forme. Anche per noi è così. É assim também Quante para volte nós. restiamo a fissare i problemi Quantas vezes anziché ficamos andare dal olhando para os Signore, problemas vegetare in em Lui vez de i irmos ao nostri affanni. Senhor e lançarmos Quante nossas volte lasciamo il preocupações Signore in un nele? angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo Quantas solo nel vezes momento nos del deixamos no fundo do barco da vida para Pediamo despertá-lo oggi apenas la no grazia momento di da una necessidade? fede che non si Peçamos stanca hoje di cercare il Signore, a graça de uma fé que di não se bussare cansa alla de buscar o porta del Senhor, suo cuore. de bater na porta de seu coração. La Vergine Maria, che nella sua vita Que a non Virgem ha mai Maria, smesso di que em sua confidare in vida Dio, nunca deixou de confiar em rivesti in noi Deus, il bisogno vitale redescubra em di nós a affidarsi a necessidade Lui vital ogni giorno. de nos confiarmos a Ele Angelus todos os Domini, dias. nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Vimos a bênção apostólica do Papa Francisco neste domingo, 20 de junho, com a oração mariana do Ângelus. Agora vamos ouvir sua saudação. Queridos irmãos e irmãs, uno a minha voz à dos bispos de Mianmar, que lançaram um apelo pedindo a proteção do mundo inteiro pela situação de milhares de pessoas que naquele país estão morrendo de fome. Suplicamos, dizem os bispos, por favor, criem os corredores humanitários, liberem, come pure scuole e ospedali siano rispettati
e que todos os templos e hospitais e escolas sejam respeitados como lugares onde estão pessoas inocentes, e que rezemos para que seja levada a paz em Myanmar. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Refugiado, com o tema Juntos podemos fazer a diferença. Abramos o nosso coração aos refugiados, tentando tirar-lhes a tristeza, dar-lhes alegria, para assim todos juntos fazermos crescer uma comunidade humana, uma só comunidade. Dirijo um cordial boas-vindas a todos vocês, provenientes de Roma, da Itália e de outros países. Vejo peruanos, poloneses e outros países. Em particular, saúdo a Escola de Escoteiros Católicos Italianos, a delegação de mães e professores de escolas italianas, os jovens do Centro Pai Nosso de Palermo, os jovens de Tremignon e Vaccarino, os fiéis de Bari, Anzio e Nicemi. A todos desejo um bom domingo e, por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Com essas palavras tradicionais, o Papa Francisco se despede dos fiéis na Praça São Pedro, recordando o convite de Jesus de buscar o Senhor, bater na porta do seu coração nos nossos momentos de aflição e acreditar no poder suave e extraordinário da oração que faz milagres. Porque, disse o Papa, o Senhor espera que o envolvamos, que o invoquemos, que o coloquemos no centro do que vivemos. E para ser discípulos de Jesus, não basta crer que Deus está presente, que existe, mas é preciso se envolver com Ele, é preciso também levantar a nossa voz com Ele e gritar a Ele. E nós convidamos vocês, queridos amigos, a visitar também a nossa página vaticannews.va/pt. Ali você pode encontrar todas as notícias sobre o Papa Francisco, a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Ângelus do Papa Francisco neste domingo. Uma saudação a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de bondade, há mais de um ano temos chorado por tantos irmãos e irmãs que a triste e violenta pandemia arrancou de junto de nós. Chegamos agora a 500 mil mortos. Não são apenas números, são pessoas. São nossos filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos, parentes, conterrâneos. Sabemos que uma única morte já é suficiente para entristecer nossos corações. Quanto mais todas essas mortes, muitas vezes sem o mínimo necessário,
para o tratamento digno como ser humano. Por isso, vos pedimos, acolhei cada um desses filhos e filhas e concedei-lhes a paz eterna. E a nós, dai a graça de trabalhar por um mundo onde se respire solidariedade, acolhimento, partilha, compreensão e resiliência. Que nossas lágrimas nos lavem da indiferença, do egoísmo e da omissão. Que a saudade seja estímulo à fraternidade e que a fé seja o sustento de nossa esperança. Pela intercessão da Virgem Mãe Aparecida, olhai pelo Brasil, olhai pelo povo brasileiro. Amém.